Shalom! Bem-vindos aos vídeos de aramaico bíblico do issohebraico.com. Como nós já terminamos nosso estudo da silabificação, achei que agora seria um bom momento de começar com o vocabulário do aramaico bíblico. Nessa aula, nós vamos estudar 42 palavras diferentes do aramaico bíblico, mas não se espante porque várias dessas palavras já deverão ser familiares a vocês se vocês já estudaram o hebraico bíblico. Vamos começar então. A primeira palavra é Edayin. Edayin. Edayin significa então. A segunda palavra é Elah. Significa Deus. Pode ser um Deus falso ou pode estar falando de Deus, o Deus de Israel. Agora lembre-se que este aqui é o que nós chamamos de Mapik. Não é? Mapik significa que nós vamos pronunciar o Re. Ele não é uma vogal, mas é uma consoante. A próxima palavra é a palavra amar. Amar significa dizer ou até mandar. No hebraico bíblico não tem muito esse significado de mandar, já essa conotação é bem comum no aramaico bíblico. A próxima palavra é a palavra enash. Enash significa humanidade ou homem, mas em geral está mais para o lado da humanidade do que para o lado de homem. A próxima palavra é a palavra ará. Ará, que nós já conhecemos, é a palavra terra, não é? Parece com Eretz. Então, o que aconteceu aqui? O Ayin foi trocado por um tzadi no hebraico bíblico. Então, Ará significa terra, ou pode também significar para baixo, em outras palavras, em direção à terra. Né? A próxima palavra é a palavra ba, em, dentro, por ou com, assim como no hebraico bíblico. Baith. Baith significa casa ou templo. Bna significa construir ou edificar. Gvar significa homem. No hebraico bíblico a palavra gevel significava um jovem, um homem jovem ou um homem forte. Já em aramaico não. Gvar é a palavra em geral para homem. Bom? A próxima palavra, dahav, faz um paralelo com a palavra zahav, que nós já conhecemos do hebraico bíblico, significa ouro. A próxima é a palavra di, que significa de ou que. É uma palavra muitíssimo comum no aramaico bíblico. A próxima é a palavra dana, que significa esse ou este, isso ou isto. A próxima é a palavra hawa, que faz um paralelo à palavra hayá, em hebraico bíblico. Então, ser, existir ou acontecer. A próxima é a palavra wa, né, ou va, em hebraico bíblico, mas no aramaico nós vamos pronunciar o vav como um uau. Significa e, também ou então. A próxima é a palavra hazá, hazá, que significa ver ou perceber. Depois reiwa, reiwa, animal. Hilem, sonho. Se você já traduziu, por exemplo, a história de José, de Gênesis 37 a 50, o verbo em hebraico é halam. Nós não temos o substantivo ali no hebraico bíblico, mas temos a mesma raiz aqui no aramaico. Helem é uma palavra segolada e significa sonho. Depois nós temos a palavra te'em, que significa sentido ou entendimento, pode até significar bom senso, pode também significar ordem ou até mesmo um relatório. Então, um te'em que vem do rei seria uma ordem. O te'em de Daniel seria o seu entendimento, o seu bom senso. E assim vai. Dependendo do contexto, nós traduzimos por essas palavras diferentes aqui. A próxima é a palavra yadá, yadá, que significa conhecer ou saber. Depois a palavra yahav, dar. Depois ka, como, assim como ou sobre, exatamente como o ka em hebraico. Depois nós temos a palavra kol, assim também como no hebraico bíblico, todo, cada ou totalidade. Depois a palavra la,
também, assim como no hebraico bíblico, para, em direção a ou de. Lá pode ser escrito ou com um aleph no final ou com um re no final. E lá significa não, assim como o lo em hebraico, tá bom? Depois a palavra milá. Milá significa palavra ou matéria ou assunto. A palavra melech significa rei. Malhu significa reinado, ou reino, ou domínio. Min, de, isto é, espacialmente, né? A palavra de em português pode significar várias coisas, mas min em aramaico e em hebraico significa saindo de, né? Alguma coisa que provém de algum outro lugar, geralmente espacialmente. Depois nós temos a palavra avav. A palavra avav significa fazer ou criar. Nós já conhecemos essa raiz aqui de ayin, bet e dalet no hebraico bíblico, que significa uma raiz de servir em hebraico bíblico. Vemos aqui que fazer e criar é um sentido bem semelhante ao sentido de avad, né, no hebraico bíblico, que significa fazer ou servir. Mas no aramaico existe essa pequena diferença que o verbo avad pode significar também criar. Ele não está tão conectado ao serviço ou à escravidão. Depois nós temos a palavra av, igual ao hebraico bíblico, significa até ou até que. Depois a palavra al, que significa em, sobre, contra ou até concernente a, né, sobre alguma coisa. Depois a palavra im, que significa com. A palavra aná, que significa responder. Assim como no hebraico a palavra aná significa responder. Só que em aramaico bíblico a palavra aná tem esse significado diferente de começar a falar. É uma palavra que tem esse sentido meio incipiente de ele começava a falar alguma coisa e foi interrompido, alguma coisa assim, né? Depois nós temos a palavra parzel, semelhante à palavra barzel, né, com o beit no comecinho em hebraico bíblico. A palavra parzel significa ferro. A palavra peshar significa interpretação. Depois nós temos duas palavras com um significado bem semelhante. A primeira é a palavra kovel e a segunda é a palavra kodam. Kovel e kodam significam diante de ou perante, né, em frente a, alguma coisa nesse sentido. Só que kodam também pode significar antes, então não está falando somente em termos de espaço, mas também em termos de tempo, né? Kovel está mais para o sentido, está mais para o lado semântico de espaço. Só que kodam pode significar tanto espacialmente quanto temporalmente antes ou diante de, em frente a. E aliás, é interessante, né, que a palavra kedem no hebraico bíblico, que tem a mesma raiz de kodam, kedem no hebraico bíblico significa leste ou em frente a. Lembrando mais uma vez que no Oriente Médio Antigo as pessoas se orientavam de uma maneira diferente, né? Nós nos orientamos pelo norte. Então, normalmente eu associo o norte com aquilo que está à minha frente. Eu associo a minha direita com o leste, eu associo a minha esquerda com o oeste, eu associo aquilo que está atrás de mim com o sul. Já no Oriente Médio Antigo, não, era diferente. Eles associavam aquilo que estava à sua frente com o leste, com o Kedem, né? Então, Kodam é alguma coisa que está perante você, algo que está na sua frente. Yamin, em hebraico bíblico, pode significar tanto sul quanto mão direita. Lembre-se apenas que a orientação do Antigo Oriente Médio era, na verdade, pelo Oriente. Nós nos orientamos pelo Norte, eles se orientavam pelo Oriente. A próxima palavra é a palavra kum, que significa ficar de pé ou levantar. A próxima é a palavra rav, que significa grande ou chefe.
Note aqui que não é a palavra gadol, né? Mas a palavra rav, que em hebraico significa muito, mas em aramaico significa grande ou chefe. Depois nós temos a palavra sim, significa pôr, colocar ou deitar. E depois a palavra shemayim, que significa céu. Note aqui que o final é um nun e não um mem. Essa é uma das diferenças que nós veremos mais tarde, quando estudarmos os substantivos, que o plural e o dual no aramaico termina, ou pelo menos no masculino, termina com o nun e não com o mem. Tá bom? Então, shemayim é céu, céus. E finalmente a última palavra é a palavra shana. Shana, que significa ser diferente, ser diverso ou mudar, transformar. Por enquanto é só isso. Eu vou colocar um PDF com a lista com todas essas palavras no site do issohebraico.com. Espero que vocês gostaram. Até a próxima. Shalom.